Sabias que os solos mais pobres em nutrientes são realmente os mais biodiversos? E é disso mesmo que vamos falar no vídeo de hoje. Olá malta, daqui fala o Pipo do Projeto Liberta-te e bem-vindo a mais um vídeo. Se tens estado a acompanhar, nós temos estado a fazer um desafio de 365 dias, 365 vídeos acerca de permacultura, no qual dia sim dia não apenas publicamos no nosso grupo fechado da comunidade Liberta-te, ao qual tu podes pedir para aderir. Tens o link aqui abaixo, na descrição, aqui à volta do vídeo, podes pedir para aderir. E às sextas-feiras nós temos um live das 9 às 10, no qual tu podes deixar a tua pergunta e vamos falar sobre esse assunto durante aquela hora. Ok? Hoje vamos falar especificamente acerca deste tema que eu vos falei ainda agora. O porquê que o solo pobre em nutrição normalmente é mais biodiverso. Não quer dizer que seja melhor para as plantas desenvolverem. Estamos a falar de biodiversidade. Diversidade de espécies, ok? E porquê que isso acontece? Normalmente, quando um solo é muito rico, ok? As espécies que consomem mais nutrição e as espécies que crescem mais rápido normalmente dão um pulo muito maior e ficam acima abafando as espécies mais lentas, ok? Que requerem mais tempo para se desenvolver. Portanto, essas plantas mais altas, essas plantas mais gananciosas por nutrição, vão consumir aqueles recursos todos e vão ficar a fechar aquele ecossistema com a sua vida, ou com a sua copa, por exemplo, em árvores, ok? Quer dizer que, em comparação com um solo pobre, com um solo mais pobre em termos de nutrição, quer dizer que vai dar tempo a essas plantas de crescer, porque como não tem tanta nutrição, as plantas que requerem mais nutrição vão abrandar o seu crescimento, ok? Quer dizer que vão equilibrar, ok? Enquanto tem que se adaptar à falta de nutrição. Portanto, as que precisam de mais tempo para se desenvolverem vão fazê-lo, vão ter esse tempo para fazê-lo. E as que precisam de mais nutrição, porque não a têm no solo, vão demorar mais tempo a crescer e a alcançar a sua copa e vão permitir que a biodiversidade aconteça, ok? Quer dizer, e acontece a mesma coisa se fizermos um paralelo com a sociedade, em que em países mais pobres, ok, existe maior biodiversidade de negócios pequenos e em países mais ricos existe menor biodiversidade, ou seja, existem negócios maiores que monopolizam aquela indústria. Quer dizer que em sítios mais pobres, assim como na Terra, nós temos mais quantidade de biodiversidade, de pessoas ou plantas a fazerem um sistema diferente, ok? Quer dizer que necessariamente, se vocês virem uma paisagem como às vezes se vê, por exemplo, aqui, e depois, ainda há outra coisa, mas aqui, por exemplo, aqui no sítio onde eu vivo, na zona onde eu vivo, é muito comum no verão ver ervas baixas, arbustos baixos, tudo seco, ok? É muito comum isso acontecer. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é necessariamente mau? Não é o ideal, porque não estamos nós estamos apenas a ver com a nossa perspectiva de longevidade humana. Não estamos a ver com a perspectiva de longevidade do ecossistema natural de milhões de anos, ok? O fator de tempo é um fator muito importante, mas já lá chegamos, ok? Enquanto estamos a falar deste tipo de plantas em sítios muito secos, em que ficam muito secos, normalmente quer dizer que tem um solo pobre em termos de nutrição, mas que estamos numa zona seca. Okay? Enquanto, por exemplo, nós podemos ter um solo pobre numa zona molhada que significa uma floresta amazónica, por exemplo. Okay? Não quer dizer que não seja uma floresta nutritiva para as plantas. Quer dizer que a sucessão ecológica para aquele ecossistema estar assim, com uma grande biodiversidade, teve que passar por um momento de puberdade nutritiva para as plantas mais rápidas, mais gananciosas, darem tempo às outras de equilibrar, ok? Quer dizer que não é necessário, não tens um solo necessariamente mau quando tens um solo pobre, ok? Porque a partir em pobre em termos de nutrição, transforma ou faz com que as plantas consigam ser mais resilientes, consigam se adaptar àquele clima, tenham mais tempo para o fazer, ok? E quando se adaptarem, ninguém estira dali. Porque o que é importante é termos vida no solo, como já falamos em outros vídeos. É termos a vida no solo. A nutrição é muito importante sim para o desenvolvimento de plantas, mas não necessariamente para uma fase inicial
de biodiversidade. Uma fase inicial e posterior, mas numa fase inicial sobretudo. Porque, por exemplo, quando há aqueles glaciares que arrebentam, agora quero falar a parte do tempo, ok? Vamos falar acerca a parte do tempo, que é muito importante. Por exemplo, numa praia ou no topo de uma montanha, quando há climas muito severos, nós temos um sol pobre e temos pouca biodiversidade. Quer dizer, é por isso que o tempo é muito importante neste processo todo. Porque a partir do momento em que as plantas têm tempo de se adaptar, e não estou a falar de 2, 3 anos, estou a falar de centenas de anos. A partir do momento em que aquele sítio, aquele pequeno microclima é intocado pelas alterações, pelo clima abrupto, ok? Que destrói, que não deixa as plantas instalarem-se, como é o caso do topo das montanhas e das praias, ok? É que vem uma onda e destrói, por exemplo, ou que vem o glaciar e destrói aquela parte daquele ecossistema. Quer dizer que o sol fica muito rico, porque, por exemplo, o glaciar especificamente, destrói muita rocha, em que faz com ou parte aos bocadinhos muita rocha, e que faz sol muito rico, o que é bom para as plantas crescerem, mas para a biodiversidade não, porque a partir do momento em que essas plantas que vão se alimentar daquela matéria boa, vão crescer muito rápido e vão abafar as outras, ok? Como nós estamos a falar ainda há bocado. Quer dizer que o tempo aqui é muito importante. É por isso que em sítios mais amenos, mais estáveis em termos climatéricos, é muito mais fácil termos um sol pobre com uma maior biodiversidade do que um sol rico com uma maior biodiversidade. Ok? Epá, eu acho que este é um tema mesmo interessante. Entendemos que por vezes o negativo, ou o que nós associamos ao negativo não é necessariamente negativo, é só parte do processo. É só como os picos da vida, é que às vezes há picos baixos, há picos altos, ok? Os picos baixos são necessários para nos dar força, para nos aguentarmos nos picos altos, ok? Porque se estivéssemos sempre estagnados, não era bom, ok? Portanto, agora, onde é que a permacultura se encaixa nisto? A permacultura encaixa-se nisso porquê? Porque nós conseguimos observar isto, observar estes factos, e nós conseguimos replicar e diminuir o tempo necessário para que isto seja possível. Temos uma maior biodiversidade no nosso espaço numa menor quantidade de tempo. Ou seja, nós estamos a mimicar o que a natureza faz em milhares de anos e estamos a reduzir o tempo para que nós possamos regenerar pedaços de terrenos. E é por isso que um design é muito importante e uma boa implementação, um bom design é muito importante. E é por isso que nós somos muito detalhados com o que nós fazemos quando fazemos esse serviço, porque é muito importante fazermos um design específico àquele sítio, porque cada sítio é o seu sítio. E vocês podem ver o vídeo aqui acima, vou deixar aqui o link aqui acima. Talvez vocês vão estar a ver isto no YouTube, ou então aqui abaixo na descrição, ok? Onde vocês podem, onde eu vos mostro como é que se pode fazer um design num sítio inclinado, por exemplo, ou como as árvores se conseguem aguentar durante o inverno. Mas nós não estamos a falar nisso agora. Mas se quiserem então que os vídeos à volta, vejam no final, acabem de ver este vídeo. Depois, onde é que a permacultura se encaixa aqui? A permacultura encaixa-se exatamente aí. É na observação e na replicação daquilo que nós conseguimos observar, diminuindo, tirando pedaços de informação, ou aliás, acelerando pedaços de informação que normalmente demoram muito tempo a acontecer, para que seja tudo concentrado num espaço da nossa perspectiva humana, da nossa experiência média de vida, para nós fazermos a diferença que queremos ver no mundo. E para podermos retirar da natureza aquilo que nós precisamos para sobreviver. Enquanto estamos aqui a viver, estamos a regenerar. Ou seja, o nosso impacto, para além de ser negativo, fica sempre com um saldo positivo. Apesar de termos um impacto negativo, estamos a retirar alguma coisa. Mas como nós fazemos parte do sistema, do ecossistema, realisticamente não estamos a retirar nada. O impacto é negativo porque é necessário haver estes picos, este caos e ordem. Ok, malta? Portanto, é aí que a permacultura é interessante e é aí que um design em permacultura é muito importante. Portanto, se precisarem da nossa ajuda para alguma coisa em relação a designs, consultorias, fazemos consultorias online, se tiverem perguntas que não seja preciso irmos ao terreno, fazemos implementações, fazemos esse tipo de trabalhos dedicado a cada pedacinho de terreno, porque cada pedacinho é único e merece ser regenerado, ok? De uma maneira em que nós possamos acelerar para nós conseguirmos aproveitar o efeito da nossa regeneração. Malta,
Espero que tenham gostado deste vídeo. Um grande, grande beijinho. Vemo-nos amanhã, apenas na comunidade Liberta-te. Vou partilhar amanhã, neste desafio de 365 dias, 365 vídeos. Vou publicar apenas dia sim, dia não, nesta página, e no outro dia vou publicar na página da comunidade Liberta-te. Pede para aderir, tens os links aqui abaixo. Vou deixar os links dos vídeos que eu mencionei neste vídeo aqui abaixo. Se estiveres a ver no YouTube, vai aqui aparecer à volta. Entretanto, podes ir ver os outros 90 e tal vídeos que já estão feitos, ou mais até, e vemos amanhã. Um grande beijinho. Não te esqueças que a liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor. Liberta-te.